E aí, jovem, como é que tá? Meu nome é Caio e nesse vídeo aqui eu quero te apresentar essas opções aqui bem legais para você trabalhar aí com texto, fazer algum design. São ideias mesmo para você construir utilizando aqui o Photoshop, fazendo aí a combinação de recursos que eu venho ensinando aqui no canal. Aqui o foco são designs assim bem simples, se for fazer uma marca, se for fazer algum social media, alguma coisa assim. Vou deixar na descrição alguns vídeos de apoio para você assistir também em relação à tipografia, marca, recomendar alguns livros também. E bora pro vídeo. Então é o seguinte, primeira arte que a gente trabalharia aqui, vou fazer aqui uma letra A, por exemplo, deixar ela bem grandona. Clicando aqui em cima você pode ampliar isso aí. Mas essa fonte eu não quero essa aqui. Vou pegar outra tipografia aqui. Pegar essa aqui, eu quero uma com bases aqui mais quadradas para fazer um design bem flat mesmo. Bora lá, aqui eu vou alterar a cor dela. Você pode trabalhar com absolutamente qualquer cor que você desejar, tá? Aqui eu vou fazer algo mais, quase todas essas artes para um tom mais de azul. O que eu faria com essa imagem? Aqui a gente pode deitar ela. Você pode simplesmente dar um Ctrl T e segurar com o Ctrl aqui e deitar ela manualmente, tá? Da forma que você julgar melhor. Achatando, girando, tá? Posicionando, até encontrar aí o ângulo melhor. Ou você pode fazer algo mais, vamos dizer assim, mecânico, que é selecionando a camada, certo? A gente seleciona a camada, dá um Ctrl T, e aqui em cima a gente tem os menus aqui de ajuste. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira girar ela uns 15 graus. Ó, digitei 15 ali. E eu quero deitar ela para baixo aqui. Fazer o contrário. Fazer ela para cá e eu quero deitar, vamos supor, uns 30 graus. Vamos mais, 40 graus. 35 graus. Beleza. Deixar ela assim, quero ela mais deitada desse jeito. Então aqui eu vou marcar alguns pontos aqui com as linhas guias, tá? Para facilitar aqui a minha construção. Então uma vez eu tendo dividido ela aqui melhor, eu posso pegar, por exemplo, a minha Pen Tool. Vou fazer a minha primeira marcação aqui. Vou começar dessa aqui que vai ser mais prático para o entendimento. Ó, você pode até sair ali fora da área. Deixar meu texto ali sempre no topo. E vou criar aqui uma layer aqui de gradiente que eu posso customizar. Vou jogar de cima para baixo, tá? E clicando aqui eu posso escolher a cor. Aqui vamos supor que eu queira um branco mais forte. E lá embaixo eu vou deixar da cor do meu fundo mesmo. Ó, dessa forma. Então, vou selecionar aqui, vou clicar na layer. Então vou clicar na minha layer aqui do background de novo. Vou fazer uma outra seleção. Vou sempre jogar uma embaixo da outra, né? Vou clicar aqui. Vou criar mais outra de gradiente. De cima para baixo assim. Vou até alterar essas cores que ele vai começar a fazer automático para mim, né? E aqui eu quero um azul mais escuro. E você pode clicar aqui também, ó, que fica mais legal. Você coloca a cor só em cima. Aí embaixo não vai ter aplicação de cor, tá? Então, por exemplo, nessa aqui, eu quero que ela já comece esse azul mais escuro, por exemplo. E aí você começa a dar relevo, tá? Então, vou criar uma outra aqui. E sempre abaixo uma da outra, que você vai dar essa cor. Essa aqui, no caso, vai ser mais clara. Então, vou pegar a cor branca ali. Com a Pen Tool, botão direito, Make Selection. E eu vou criar mais um outro de gradiente. Posteriormente, vou clicar na de baixo, vou fazer outro. Ou você pode simplesmente duplicar. Você duplica esse primeiro, que vai ser igual. Joga para baixo e tudo. Esse aqui, no caso, vai ser acima deste, tá? Para dar o efeito. Olha só, ele tem que ser acima. Se ele estiver abaixo, esse aqui vai ocultar ele ali. Então tem que ser acima. Agora, lá embaixo de tudo, eu vou criar outro. Botão direito, Make Selection. Ok. Já vou pegar essa cor mais escura aqui. Vou nas minhas layers de ajuste, gradiente, e jogo de cima para baixo. Vou jogar para cima desse outro, ó, para fazer o efeito. E nesse aqui eu vou fazer só um ajuste. Vou pegar meu pincel, cor preta, para apagar aqui esse pedacinho aqui que está sempre vazando, ó. Tá sempre incomodando, ele não pode estar aqui. Porque minha seleção ali ficou, ela passou do ponto, sabe? Olha só que legal. E ali dentro eu posso fazer outra, mas ali dentro pode ser simplesmente uma mais escura mesmo, tá? Então vou fazer só a seleção aqui, nesse pedaço. Não precisa ser certinho, porque essa parte do A aqui vai ocultar. Vou criar uma nova layer de gradiente. E jogo de cima para baixo. E esse aqui, dependendo, eu posso fazer até mais escuro, porque é a parte mais interna ali. Então pode ser ainda mais escuro. Dou um OK e tá feito. Olha aí que legal que fica o resultado. Então dessa forma aí você pode fazer essa criação, né, dando esses volumes.
Então tá aí bem legal. Se você precisar jogar isso aqui para o Illustrator, por exemplo, para trabalhar com o vetor, já fica bem simples. Você já salva os shapes que ele vai abrir lá, é bem tranquilo. Então bora pro próximo design aqui. Vou selecionar esse primeiro, vou lá embaixo, Ctrl G para agrupar, vou nomear ele aqui como design e vou tirar o olhinho dele aqui. Então ok, vou tirar o olhinho e vamos fazer o nosso segundo. Aqui eu vou pegar a ferramenta de retângulo, tá? Retângulo com borda redonda. Você pode fazer com borda quadrada também, fica ótimo. Vou segurar o Shift aqui para fazer um quadradinho perfeitamente ali proporcional, tá? Vou colocar um traçado nele aqui, quero um traçado branco, e aqui eu quero sem cor, tá? Cliquei aqui, sem cor, aqui um traçado branco, que eu vou deixar de quase 4 pixels. Vou dar um Ctrl J aqui e vou encaixar ele aqui assim. Então já fica uma dica legal aí para você trabalhar. Coisa bem simples, né? Só ideias. E aqui você pode colocar, por exemplo, vou criar uma nova camada de texto, vou encaixar ele aqui. Você pode pegar as réguas, por exemplo, vou tirar ele daqui, vou pegar as réguas, vou encaixar um aqui e outra aqui. Essas demais réguas são do meu arquivo anterior, tá? Agora eu vou pegar esse texto aqui, da palavra design. E se você quiser ampliar ela para ela tocar ali do outro lado, basta você clicar na camada aqui, seleciona todo. Vem aqui no menu aqui, ó, Window, Character, tá? E você expande essa opção aqui que chama Track e Kerning, tá? Você pode diminuir o espaçamento entre as letras ou ampliar. Isso aí pode te ajudar bastante, tá? Então você pode fazer, por exemplo, só da base do T até o O. Você faz isso aqui sem precisar achatar, sem deformar as letras, tá? Então, por exemplo, em 0 vai ficar dessa forma. Você clica aqui, menos 5, ó, quase chegou, menos 10, menos 25, beleza. Então fica essas ideias aí para você. Se você ainda quiser dar um efeito mais legal, você pode vir aqui, por exemplo, no texto, vem FX, você pode colocar como stroke, desses aqui vamos supor 1 ou 2, vou deixar 2. Vem nessa opção aqui de blending e tira todo o preenchimento. Depois você volta lá no stroke, vou colocar com uns 3 pixels. Tá aí, bem legal, bem simples, tá? E com um resultado muito interessante. Até aproveitando esse design, vamos fazer o design 3 aqui. Selecionei todas, Ctrl G, grupo, vou nomear para design 2. Vou dar um Ctrl J nela. Já vou chamar essa aqui de design 3, vou desabilitar o olhinho. E vou jogar meu design 3 aqui para baixo. E aqui seria o seguinte. Eu vou, por exemplo, vou deletar esse aqui. Com esse segundo, vou dar um Ctrl T nele. Vou deixar ele mais esticado, por exemplo. Mais uma ideia aí para você fazer a produção. Vou criar uma camada aqui abaixo. Vou fazer a seleção aqui de um pedaço, tá? E vou pintar aqui com esse tom de azul escuro. Mas esse aqui vai ser uma pintura chapada mesmo, beleza. Você pode pintar de um azul clarinho também, fica bem legal. Vou pintar com esse azul claro. Esse aqui eu quero maior um pouco, mais pra cá. Quero que fique um quadradinho assim, bem no meio mesmo. Esse texto design eu vou posicionar ele mais aqui. E agora este aqui eu quero ele alinhado. E aqui, por exemplo, a gente poderia colocar um símbolo ou algum outro elemento. Suponhamos que o símbolo seja um S, por exemplo. A gente pode trabalhar com ele aqui dessa forma. E do mesmo jeito, se você desejar, a gente pode aplicar aquele efeito do texto ali e fica muito bom, tá? Fica muito legal, por exemplo. Vou colocar aqui o stroke, vou deixar o traçado maior e na cor escura. Posteriormente eu vou vir aqui nas minhas opções aqui de Blending Options e eu vou tirar o preenchimento. Vou deixar mais grossinho assim. E agora se eu der um Ctrl J e chegar esse aqui para baixo, eu consigo fazer, por exemplo, uma duplicata dele. E eu desejando, eu posso trabalhar aumentando o preenchimento, por exemplo, desse aqui de cima. Clico no de cima, aumento o preenchimento dele, ou do de baixo. Olha só troquei a ordem deles aqui. Eu fiz no de baixo e joguei ele para cima. Só para fazer esse desenho. Eu poderia também deixar o de baixo vazado, tá? Aí fica a seu critério aí trabalhar da melhor forma possível. São mais ideias mesmo para você fazer seu projeto. Eu poderia deixar esse aqui com preenchimento completo
e a cor da tipografia com essa cor do fundo. E eu posso tirar o stroke. Aí você vai chegando em resultados bem legais, fica aí de ideia para você trabalhar, tá? Então eu vou tirar o olhinho desse aqui, vamos trabalhar num próximo design. Esse aqui eu vou deixar dessa cor aqui, vou alterar para ficar só o vazado, fica mais interessante. E esse aqui eu tirei um pouquinho a opacidade, ó, ficou bem mais legal. Então beleza. O próximo aqui que fica bem legal, vou criar uma camada nova. Vou configurar aqui meu pincel, por exemplo, com a dureza no máximo, um tamanho de uns 9 pixels, beleza? E agora eu vou fazer, por exemplo, segurar o Shift para ir bem retinho, Shift de novo, vai retinho, Shift de novo. Eu poderia fazer, por exemplo, uma forma assim. Vou trazer uma linha guia aqui e outra linha guia aqui. Agora eu vou trazer para cá e aqui em cima. Beleza. Botão direito, Stroke Path, Brush, deleta 2 vezes ou uma vez, aí vai sumir as linhas. A partir desse ponto você fez uma espécie de balãozinho, tá? Aí você pode colocar o seu texto, deixar mais ou menos dessa forma. Você pode colocar seu texto e posicionar aí da forma que você julgar mais legal. E aqui, para ficar coerente, você também pode utilizar aquele recurso lá. A gente pode adicionar um traçado. Pode ser um traçado, por exemplo, no centro. E nas opções de Blender a gente tira o preenchimento. E agora ajusta esse traçado aqui para ficar dessa forma. Esse aqui fica muito bom preenchido também, tá? Eu só pintei aqui dentro dele para ele ficar preenchido. E agora a gente muda essa cor do traçado. Vou escolher essa cor aqui, por exemplo, mais escura. Ou essa cor do vazado aqui, ó, que fica mais legal, tá? E se você quiser, a gente pode... Eu dupliquei ele ali. A gente pode duplicar e girar ele aqui para ele fazer um... Vou dar um flip vertical, vou chegar ele para cima. Vou dar um flip horizontal. Você faz só uma distorção. Aí na sua letra, você pode dar um Ctrl T nela também. E segurando o Ctrl, você pode deitar ela para algum lado. Você pode fazer uma inclinação, por exemplo, deixar dessa forma, tá? Mas cuidado aí com a poluição, que pode ficar estranho. Então, mais uma ideia aí para você, que fica legal aí para você trabalhar. Aproveitando essa mesma ideia aqui, daria certo, por exemplo, vou até deixar esse ideia design aqui vou separar eles aqui, chamar de design 4, vou duplicar ele, criar aqui meu design 5, e eu vou só configurar esse aqui, ó. Vou tirar esse aqui eu vou deixar com a cor branca. Uma nova proposta aqui para você trabalhar seria assim, ó. Você pode pegar, por exemplo, deixar esse azul assim, essa ferramenta aqui. A gente faz um traçado assim, por exemplo, mas eu quero ela sem preenchimento e com traçado dessa cor que eu defini, dessa forma aqui, beleza. Vou selecionar um pedaço dela, por exemplo, e eu vou criar uma máscara. E essa máscara vai ser invertida. Olha só, eu posso mover ela se eu quiser também. Posso ampliar ela para cá, ó. E se eu arrepender é só apagar de novo ali para configurar. Para medida eu recomendo você sempre trabalhar aqui com as guias, tá? Trabalha com as réguas aí. E aí você pode posicionar aqui, deixar ele menorzinho. Tá aí mais ideias aí para você. Esse segundo aqui eu vou deixar ele normal. Vou deixar ele com a cor normal, dessa forma. Vou tirar o stroke dele. Então tá aí mais uma ideia para você, para a gente fechar nosso 6º design aqui. Vou criar um novo. A gente poderia trabalhar, por exemplo, fica muito legal, trabalhando sempre com esses quadradinhos, né, com esses design mais flat. Vou colocar aqui uma cor branquinha assim, dessa forma, traçado mais ou menos assim. E aqui eu vou criar o meu texto. Vamos supor que eu quero um texto assim, design. Vou selecionar todas, vou lá no meu menu de Window, Character, que é o mesmo desse aqui. Posso diminuir aqui o espaçamento entre, tá vendo? Entre as linhas. Quero dessa forma. Vou colocar aqui, por exemplo. Vou deixar maior. E aqui a gente pode criar uma máscara, por exemplo, nesse pedaço e nesse pedaço, em toda essa área aqui que tem a tipografia, né? E vou pintar de preto. E aí você cria esse espacinho. Você pode também posicionar esse texto como se ele completasse o quadradinho. Fica ótimo, tá? Olha só o texto fazendo o complemento aqui do quadradinho. E aqui você pode jogar outro elemento ou deixar mais ou menos assim, tá? Se você for jogar outro elemento aqui, seria no máximo uma coisinha aqui, por exemplo. Não exagera demais de elementos não, porque a ideia é justamente ser limpo, tá? Então você poderia jogar um símbolo ou alguma coisinha ali naquela parte. Por exemplo, peguei um PNG aqui de uma Pen Tool. Ó, poderia colocar ela aqui ou ela para baixo. Só uma dica, um exemplo mesmo. Talvez um símbolozinho aqui, no máximo, tá? Para cima assim, para gerar um movimento de ascensão. Aí você tem que trabalhar aí com alinhamento, tá? Fazendo os ajustes aí
necessários. Então, espero que tenha sido útil, eu agradeço demais. Se tiver sugestões aí de novas aulas, de dicas para produção, te convido a comentar aqui. Muito obrigado, sucesso!